Fala aí pessoal, finalmente chegou a hora da gente ver o resultado do meu teste de DNA do MyHeritage. Vamos lá. André, pronto para explorar sua etnicidade? Claro, né? Vamos lá. – 40,5% escandinavo. 31,9% ibérico. 20,4% grego e sul-italiano. Muito importante esse resultado para minha pesquisa. 3,9% italiano. Muito importante, hein? Depois eu vou explicar por quê. E 3,3% de outras duas etnicidades. Muito importante. Está aí o mapa com cores diferentes para as regiões. Ver a composição genética completa. Está aí o mapa. Bom, primeira coisa que eu quero falar, 40,5% Escandinávia, que é a parte predominante, marcando aqui, ó, Noruega, Suécia, ó, e Dinamarca, tá? Em azul. Bom, eu não tenho nenhum ancestral próximo nascido nessa região em pelo menos 6 gerações, tá? Mas é importante a gente ter uma genealogia para nos ajudar a interpretar. Eu comentei no vídeo anterior que a parte predominante da minha genealogia é de imigrantes de origem germânica vindos da Prússia em 1845 para Petrópolis, né? A parte paterna da minha mãe inteira é de germânicos, inclusive meu bisavô Franz Preisner, que só chegou no Brasil em 1930. Ele era austríaco, né? Nascido numa cidade chamada Trébova, na região da Morávia, mas os pais eram germânicos, porque assim está escrito na certidão de casamento civil dele. E esses imigrantes, eles eram originários de uma região da Prússia chamada Renânia, onde hoje na atual Alemanha está o estado da Renânia-Palatinado. E olha só que interessante, em cinza, ó, meu grupo genético, ó lá, Alemanha, especificando a região da Renânia-Palatinado e Saare, que é, como eu falei, o local de origem dos imigrantes que colonizaram Petrópolis, o local dos imigrantes germânicos de onde dos quais eu descendo, né? Tá aqui, ó, certinho a região da Alemanha onde está o estado da Renânia-Palatinado. Muito importante, porque lendo os historiadores e um pouquinho daqui também, ó, tem um pouco de história aqui, dizendo que os imigrantes germânicos daqui de baixo, que foram para Petrópolis, têm a sua origem aqui em cima, na Escandinávia, né? Sua origem mais antiga, geneticamente falando, escandinavos. E outra evidência disso eu encontrei aqui nas correspondências de DNA, porque eles cruzaram dados com membros da família Hansen, nascidos na Noruega e na Dinamarca, aqui em cima. E eu tenho aqui embaixo, na Renânia-Palatinado, uma imigrante germânica chamada Maria Margarita Hansen, que é minha penta-avó materna, né? Eu descendo 2 vezes dela, pelos seus 2 filhos homens, Andréas e Matias, né? Minha amada e eterna bisavó Hilda Kreischer descendia dessa imigrante 2 vezes. Então é mais uma evidência de que os germânicos dos quais eu descendo aqui embaixo têm a sua origem genética aqui em cima na Escandinávia, tá? Então, interessante essa primeira parte. Segunda parte, Ibéria. Aqui está a Ibéria, em verde, que nada mais é do que Portugal e Espanha. Eu também comentei que o lado materno da minha mãe é de origem portuguesa, oriunda de Minas Gerais, tá? E eles marcaram aqui Minas Gerais, ó. Minha querida e amada avó Antonieta Barros, a quem eu amo de paixão, devo tudo a ela. Um beijão, né? Ela é filha de Crispim Tobias de Barros e América Amália de Paiva. Nós temos uma genealogia portuguesa
dela, tá? E marcou Ibéria, Portugal. Circulou Portugal, tá aqui, ó. E também foi em cheio. E vindo aqui para a América, eles também marcaram na mesma cor verde o estado de Minas Gerais, ó, que é onde ela nasceu, em Santa Bárbara do Tugúrio, depois foi para Juiz de Fora, e depois o estado do Rio de Janeiro, pessoal, ó. Alto grau de confiança, olha aqui, ó. Olha lá, alto grau de confiança, porque ela saiu de Minas Gerais e conheceu meu avô no Rio de Janeiro e aqui se fixou. Então essa parte ibérica foi muito interessante. Aqui em cima em Portugal, né? Descendo para as Minas Gerais e depois para o Rio de Janeiro, minha origem portuguesa 31,9%, pegou um pouquinho de Itália, embora nessa genealogia não encontrei ninguém próximo de origem italiana, mas muito interessante essa parte ibérica. Agora, a parte que eu disse que eu ia explicar, ó, aqui, ó. Vamos localizar no mapa. Aqui está entre laranja e azul essas duas partes aqui, ó. 20,4% grego sul-italiano, 3,9% em laranja apenas italiano. Vamos entender isso. Bom, eu comentei que o lado paterno do meu pai era metade prussiano, metade possivelmente de italianos. Tem um braço pequeno que possivelmente era italiano, né? O sobrenome que eu herdo do meu pai, do meu avô e do meu bisavô, né, desse lado masculino ininterrupto, é Pérez. E a gente sabe que Pérez não é sobrenome italiano, mas o documento de óbito do meu bisavô Gilberto dizia que o seu pai era italiano, tá? Então eu precisava de uma confirmação genética para saber se esse lado paterno era italiano, conforme alguns membros antigos da família me disseram. Infelizmente eu não tive como conseguir documentação específica, mas está comprovado que esse lado do meu pai, esse lado paterno ininterrupto, né? Meu pai, meu avô e meu bisavô têm origem italiana. E agora vamos entender por quê. Bom, aqui, ó, grego sul-italiano marcou a Grécia, ali onde está escrito Tessalônica e Atenas, é o mapa da Grécia. E aqui, onde está essa bota, ó, é o sul da Itália, né? E eu fui entender por que está marcado esse lado em azul e laranja. Muito simples. O sul da Itália foi colonizado por gregos. Então os italianos do sul têm origem grega, tá? 20,4% aí de italianos cuja origem é grega. E mais aqui em cima, na outra parte da Itália, na parte de cima, né? Apenas laranja, porque são apenas italianos. Então deu aí quase 24 e alguma coisa por cento de italianos, para confirmar a minha suspeita sobre esse lado paterno do meu pai, né? Por isso a importância de nós combinarmos o DNA com a genealogia, tudo se encaixa, tá? E aqui na América, nessa região aqui, ó, entre México, Guatemala, na verdade mais na Guatemala até o Chile lá embaixo, né? Mesoamericano e andino, que nada mais são do que aqueles povos originários antigos ali, como os maias. Eu não tenho nada na minha genealogia que evidencie isso, não tenho nenhuma evidência genealógica disso, mas é muito interessante descobrir. E aqui, para finalizar, em verde, no Oriente Médio, essa região, ó, Oeste Asiático, 1,1%, Azerbaijão, Turcomenistão, firmando basicamente Turquia, Irã, Iraque, Síria e Líbano, né? E aqui inclusive tem um pouquinho de história falando sobre povos de origem persa. Então 1,1% aí provavelmente de persas, né? Muito interessante. Também não tenho nada na minha genealogia que explique, né, em questão de documentos, mas é isso, está aí o mapa por regiões.
muito interessante, vale a pena fazer, tá? Eu estou muito satisfeito. E é isso, lembrando sempre de fazer uma junção de uma genealogia sólida com o exame para poder ajudar você a compreender o que está sendo feito. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.